Muito obrigado, Kátia. Obrigado a todos vocês pela presença, pelo interesse. Apesar desse monte de títulos, o que eu vou falar um pouco com vocês é exatamente que talvez títulos por si só não valham tanto assim. Eu vou fazer algumas provocações aqui, então, que faz parte um pouco do tema. Eu escolhi falar sobre The Power of English and Social Integration, que é, obviamente, um título em inglês. De propósito, eu vou chegar nesse assunto. Então, eu estou atualmente como presidente da ONG Cidadão Pro Mundo. Alguém aqui já conhece a Cidadão Pro Mundo? Alguém já ouviu falar? 1, 2 pessoas. 3, tem uma lá fora. Eu vou apresentar um pouquinho também desse trabalho e dizer um pouquinho para vocês do quão importante foi para mim o inglês, né, na minha trajetória de vida, e do quão importante é ir além do inglês, né, e a gente buscar também a integração social, que é um dos papéis da Cidadão Pro Mundo, que vai muito além do ensino de inglês por si só. Tá? Vou fazer uma provocação. Raise your hand if you understand what I'm saying right now. That's good. Quem não levantou a mão, obviamente não entendeu o que eu disse, né? Então, mais ou menos, more or less, né? Tá. Então, a gente percebe que é natural na nossa população, e apesar de estarmos aqui em um grupo, eu imagino, seleto, né, na sociedade brasileira, muita gente ainda não tem um pleno domínio da língua inglesa. Então, esse foi o motivo aí da gente fazer essa pequena provocação. Isso aqui está funcionando? Apontar para cá? Olivia aí, por favor. Isso. Não está? Se eu conseguir ali, me ajuda. Isso, está funcionando agora. Não, é porque eu prefiro. Bom, esse é meu pai. Meu pai é Alaor Guimarães. Ele nasceu em Braúnas, um município de 5.000 habitantes no leste de Minas Gerais, que tinha, em 2015, 950 alunos e uma renda per capita de 20 mil reais, né, por pessoa. Meu pai, na década de 70, ele se aventurou e foi parar em Mato Grosso, na cidade de Rio Branco, próxima à divisa com a Bolívia. Cidade de 5.000 habitantes, 944 alunos, 6 a menos, e um PIB per capita ainda menor do que o de Braúnas. Para o meu pai, isso era uma oportunidade. Em Mato Grosso, terra era mais barato naquela época, né? Ele vem de uma família de pecuaristas, né, dessa região de Minas. Era mais barato, e ele dizia que ele só se lembrava que, nas aulas de geografia, ele aprendeu que lá tinha muita terra plana e que era muito barato e tudo mais. Então, ele foi para lá se aventurar na década de 70, naquela época nem existia asfalto, né? Obviamente, muitas coisas pelo caminho. E aí, ele voltou, se casou com a minha mãe, também de Braúnas, uns 5 anos depois, e voltaram para Mato Grosso. Foi lá que eu nasci. Então, nasci. Eu sou o caçula de uma família de 3 filhos, né, do meu pai e da minha mãe, tem também uma irmã só por parte de pai de antes do casamento, mas eu sou o caçula. Meu pai, ele criava gado e fazia queijo e vendia em Mato Grosso. E aí, de repente, eu fui fazer o mestrado em políticas públicas em Harvard. Né? É estranho a gente ver isso aqui, né? Se eu dissesse para vocês que eu tinha saído de São Paulo, do Colégio Bandeirantes, ou qualquer outro colégio de elite, e ido para Harvard, alguém se assustaria? Não, né? Então, mas essa é a minha trajetória simplista, tá? Então, nem óbvio, depois de Harvard eu vim para Somos, mas aí, obviamente, aqui eu estou fazendo uma provocação e estou encurtando o trajeto. Eu vou entrar no passo a passo disso para justamente provocar vocês um pouco para a discussão que eu quero fazer sobre conceitos de meritocracia. E, obviamente, eu não estou tentando fugir do tema do que a gente precisa, né? Do que a gente pensa que é necessário para 2025, né? A gente está olhando para o futuro, tá? Eu só estou fazendo um pouco do reflexo da minha história de vida aqui. Bom, por onde andei, né? Só para vocês entenderem. Eu saí do Brasil em 2003. Aliás, em 2001 eu passei 2 meses em Santa Bárbara, na Califórnia, cidade bonita, na costa leste dos Estados Unidos, perdão, na costa oeste, com praia e tudo mais. Fiquei lá 2 meses, isso em 2001. Porém, uma semana antes de ir, eu soube que a minha namorada estava grávida. E aí, a minha ideia de fazer como os meus parentes lá do leste de Minas, que vão para os Estados Unidos e trabalham e mandam dinheiro, e a noção de sucesso é de quem manda mais dinheiro para cá, ela acabou dando errado. Ou eu ficava lá, ou eu voltava para, né, assumir as responsabilidades de uma paternidade que era só minha. Então, eu resolvi voltar. Então, em 2001, eu fiquei 2 meses e voltei. Eu estava no final do 2º ano do ensino médio. Naquele ano, eu já havia perdido
um ano de escola, eu abandonei, eu fazia Cefet em Belo Horizonte, Instituto Técnico Federal. Eu abandonei o segundo ano do ensino médio, porque eu queria casar, eu queria comprar uma máquina de sorvete expresso, mas meu dinheiro não dava e tudo mais, enfim. Tinha qualquer noção de para onde eu estava indo. E aí, no ano seguinte, esse ano que eu perdi a escola, eu resolvi estudar inglês de fato. Então, foi aí que eu, de fato, resolvi, falei, não, isso eu quero fazer. Eu estudei por um ano, e no fim desse ano eu passei 2 meses aqui. Voltei para o Brasil, terminei o 3º ano, fiz vestibular, e, obviamente, com toda essa confusão, eu não passei nas melhores universidades do país. Eu cheguei a ser aprovado em Direito em Itaúna, que é uma universidade particular de Minas Gerais, que é relativamente boa. Mas eu não passei na Federal, e o meu sonho era fazer Relações Internacionais na UNB, porque eu achava que eu queria ser diplomata. Era a única carreira que eu olhava lá nos guias, e eu achava que fazia sentido, que era bonita. Eu não me identificava com nenhuma outra. Tá? Bom, daí eu falei, não vou então fazer faculdade, cancelei minha matrícula, continuei. E aí tem um fato importante. Depois desse período, desses 2 meses que eu fiquei nos Estados Unidos, como eu ia ser pai, eu comecei a procurar emprego. E mesmo não sabendo muito inglês, eu achei emprego numa pequena escola para dar aula de inglês. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu não sabia ainda muito. Eu sabia pouco, mas eu sabia mais do que quem estava fazendo o curso. Então, eu comecei a dar aula e eu, literalmente, aprendi dando aula. E eu não tinha noção disso. Então, em 2003, quando eu terminei o ensino médio e fiz vestibular e não passei, eu falei, vou voltar para os Estados Unidos, vou ficar lá mais um semestre, vou melhorar o meu inglês e vou, para eu poder abrir um cursinho de inglês aonde eu for morar e fazer faculdade, porque eu tinha que criar minhas filhas. E meu pai falou, não, isso aí é responsabilidade sua e tal. Então, eu voltei em 2003 para cá. Eu voltei para cá, eu fui fazer pizza, eu fui ser taxista, eu fui ser ajudante de garçom, eu fui fazer o que tivesse que fazer para eu me manter lá. Eu não tinha dinheiro para mandar daqui para lá, eu tinha o dinheiro para chegar até lá, que já era um privilégio. A maioria dos brasileiros nem consegue ir. Então, já era um privilégio dentro da realidade do país. E aí, eu fui fazendo o que tinha que fazer, porém, ao invés de mandar esse dinheiro para o Brasil para comprar terra e gado em Mato Grosso, que meu pai achava que era muito mais vantajoso do que construir casa em Braúnas, eu fui pagando a minha própria faculdade. E o meu pai me ajudou aqui, obviamente, porque a minha filha já estava com 1 ano nessa época, e ele simplesmente disse, não, você não precisa mandar dinheiro para cá. Eu garanto aqui, então ele cuidou da minha filha aqui, e eu fiquei lá e pude me virar. Bom, fiquei aqui 2 anos, me formei com honras, aquela coisa toda, e parece que quanto mais eu tinha que trabalhar pela minha faculdade, mais eu valorizava o que eu estava fazendo. Então, eu tinha ótimas notas, apesar de estudar assim, em horários absurdamente malucos e trabalhar muito. Depois, eu transferi para a American University, que nos Estados Unidos você consegue fazer... O Santa Barbara City College, ou os Community Colleges dos Estados Unidos, funcionam como as FATECs aqui, com a diferença que você pode fazer o seu curso de tecnólogo aqui e transferir os créditos para uma outra universidade sem você ter que recomeçar. Então, eu fiquei 1 ano sem fazer nada, na verdade, porque eu não tinha dinheiro, porque o custo aqui era $4.000 o semestre. Eu conseguia trabalhar e pagar. Aqui eram 16. Eu não teria mais condições. E, por sinal, eu já trabalhava aqui, eu não vou dizer ilegalmente, porque é uma palavra muito forte, mas fora das condições que o meu visto de estudante me permitiam, fora do padrão. Mas, certamente, eu não estava fazendo nada antiético, eu não estava roubando, não estava fazendo nada. Eu estava no universo de subemprego dos Estados Unidos, que a gente tanto conhece. Fui para a American University em 2006, depois de 1 ano só trabalhando, só juntando dinheiro, porque esse gap aqui eu não tinha condições de fazer isso, do contrário. E lá eu descobri que eu podia passar um semestre de intercâmbio na UNB. E isso, na verdade, representava para mim não só o sonho de ter estudado na UNB no início, como também a economia de um semestre inteiro. $8.000, $9.000. 16 mil, acho que era a anuidade só das matrículas. Então, eu economizaria um semestre, viria para a UNB, faria um semestre e conseguiria, mesmo assim, me formar aqui. Então, minha graduação foram 4 semestres aqui, 3 aqui e 1 aqui. 2, 1 e 1, e finalizei. E aí, daqui para cá, foi onde eu acho que eu dei o maior salto. Da minha graduação para o Banco Mundial, que era lá também em Washington, tinha um programa que se chamava Junior Professional Associate, uma espécie de trainee, super concorrido, que originalmente foi criado para pessoas como eu, que estavam recém-formadas. Mas a demanda aqui era tão grande que muitas pessoas com mestrado queriam essa mesma vaga. Então, a vaga que eu disputei com 120 pessoas, dentre as quais 80 já tinham mestrado. E eu não tinha nem experiência profissional decente, porque assim, decente entre aspas, porque isso aqui é super decente, ou não tinha experiência profissional esperada, formal, eu acho que é uma palavra mais adequada. Bom, quando eu entrei aqui, eu comecei a perceber uma coisa. Cada etapa desses desafios aqui ia contando na minha trajetória.
E aí eu aprendi a contar essa história nas minhas entrevistas. De onde eu vim, para onde eu estava indo e quais eram os desafios que eu estava passando ao longo do caminho. E cada vez que eu tinha um novo desafio, o desafio que eu havia vencido até ali, ele servia quase como respaldo para a pessoa confiar e me dar um próximo. Tá? Então, eu tenho certeza que isso foi o diferencial nessa entrevista. E daqui do Banco Mundial foi onde eu percebi que Harvard era uma possibilidade muito real, porque as outras pessoas que participavam desse programa saíam daqui e iam para Harvard. Eu falei, poxa, mas se eles vão, eu também posso. Então, aqui eu tracei um plano. Eu falei, não, eu quero, antes de voltar... E eu sempre tinha em mente, vou voltar para o Brasil. Mas todas as vezes que eu queria voltar para o Brasil, aparecia um novo desafio. Eu falei, não, esse vai ser o último. Depois de Harvard, eu vou voltar. Aí aconteceu que eu também tive a oportunidade de fazer o mesmo programa no FMI. A questão aqui foi muito mais de tempo de trabalho e dinheiro, porque esse programa eram 2 anos e esse aqui eram mais 2. E 2 anos só eu teria que sair obrigatoriamente daqui. Então, eu falei, eu vou ficar 1 aqui, 2 aqui, somei 3 e aí saí. E fui fazer o mestrado conforme planejado. Deu tudo certo. Tal. No mestrado, eu fiz o mestrado em políticas públicas porque eu acreditava que eu queria voltar para o Brasil e realmente transformar e retribuir, enfim. E eu escolhi trabalhar no setor público. E eu realmente acredito que onde a gente consegue fazer transformação em escala é no setor público. Mas eu não tinha noção da quantidade de desafios que a gente enfrenta aqui, especialmente para quem está no início de carreira. Então, eu fui trabalhar na Prefeitura de Belo Horizonte, eu tive uma experiência incrível lá, fiquei lá 1 ano e 5 meses, eu aprendi muito. Mas eu também aprendi que, profissionalmente, no Brasil, infelizmente, a gente ainda não sabe valorizar a experiência no setor público. Nem para quem quer abrir mão de um salário melhor para fazer isso. Eu falei, não, eu tenho 2 filhas. Né? Depois eu até tive uma outra filha que nasceu nessa época aqui do Banco Mundial, que é a minha segunda filha. Eu falei, eu não posso me dar o luxo de ficar aqui tentando transformar o mundo sem transformar a minha família antes. Então, eu resolvi fazer o caminho inverso e seguir para o setor privado. E aí surgiu a oportunidade de ir para a Anglo American, que é uma mineradora britânica, trabalhar na área de relações governamentais, que é uma área do setor privado que me permitia continuar a interlocução com o setor público. Então, eu encontrei também no setor privado um caminho de continuar tendo essa intersecção, ainda que ela não tenha a mesma relevância, o mesmo impacto de escala, mas eu me satisfiz aqui. Porém, não me identifiquei com o setor. E eu falei, não me identifiquei, não estou satisfeito ainda, eu pedi demissão, ganhava super bem, e fui para a Pearson, que é uma empresa de educação britânica, que era aqui em São Paulo, foi quando eu vim para São Paulo. E quando eu vim para São Paulo, eu imediatamente conheci uma pessoa que era da Cidadão para o Mundo, que foi a ONG, que é onde eu estou agora, e eu quis me voluntariar. Porque quando eu olho para toda essa trajetória aqui e me pergunto, se tiver um fator que eu tenho que apontar, que me permitiu traçar todo esse percurso aqui, foi o inglês. Se eu não tivesse aprendido inglês aqui, antes de chegar na Califórnia, eu não teria tido as mesmas oportunidades. Os meus colegas que trabalharam comigo lá fazendo pizza, no táxi e tudo mais, eu posso garantir para vocês que a grande maioria está lá, está satisfeita, está num caminho de vida, mas, assim, certamente a limitação deles é o inglês. E eu não estou falando de inglês sobrevivência, estou falando de inglês fluente, formal, profissional. Tá? Então, quando eu olho para trás, foi isso. E a Cidadão para o Mundo é um pouco a forma que eu encontrei de retribuir isso. Então, eu comecei a ser voluntário na Cidadão para o Mundo, e aí depois eu acabei dando um salto, literalmente, da Pearson para a Somos. E eu vou contar um pouco desse salto aqui, que é um pouco da brincadeira que eu quero fazer. Mas a Cidadão para o Mundo é onde eu me entrego hoje voluntariamente por uma causa que eu acho que transformou a minha vida, que é um pouco do que eu queria deixar aqui para vocês. Então, assim, da importância disso e de quanto a gente, às vezes, acha que é importante, mas a gente não vai atrás. E tem muita coisa, eu não quero falar, tem palavras muito fortes, mas que a gente vê aí que são cursos que, na verdade, a gente gasta um dinheiro, mas que não dão resultado de fato. Então, é importante também estar atento a isso. Isso aqui é uma foto da Cidadão para o Mundo, isso aqui são os voluntários. Nós temos 1000 voluntários. Desses 1000 voluntários que são recrutados a cada semestre, 60% são veteranos, ou seja, eles continuam com a gente. E o grande segredo da Promundo é que a gente só dá uma aula por mês. Eu coloco isso dentro do horário que eu consigo realmente encaixar. Aqui é um treinamento que acontece todo semestre para novatos, na Casper Libero. Então, dos 1000, os novatos têm que passar por esse treinamento. Então, aqui tem mais ou menos 400, 500 novatos no treinamento que aconteceu, se não me engano, no início do ano. Aqui tem um videozinho. Quanto tempo eu tenho? Deixa eu só, para eu não me perder, de repente eu volto no vídeo depois. 5? Não, eu volto no vídeo depois. Tá? Então, a Promundo é isso. Eu convido todos a conhecer, passar no nosso site, no Facebook e tudo mais. Opa! Mas a grande questão vai muito além do inglês. Quando a gente vê um pouco dos nossos alunos, a grande questão é que todo mundo aqui, a maioria nunca deu aula. São pessoas que têm conhecimento e que a gente leva lá para a ponta para fazer alguma coisa.
E os alunos, eles retribuem para a gente. Nesse dia, teve um discurso de um dos alunos em inglês que deixou todo mundo muito emocionado. E o que ele falava era, é muito mais do que o inglês. E aí tem uma outra questão. Eu, quando fui dar aula voluntário, e depois acabei virando presidente, eu achava que eu estava indo retribuir. Sem ter noção do quanto eu estava ali tendo de volta, do quanto eu estava aprendendo com aquelas pessoas que estavam ali de uma realidade totalmente distinta à minha. E muitas vezes é o que acontece. A gente não tem noção da complexidade da sociedade que a gente está vivendo. A gente está vivendo num país cheio de debates completamente bipolares e ninguém quer convergir para nada porque ninguém entende a realidade do outro, né? Então, a integração social de verdade é fundamental. Vou seguir aqui para não me perder no tempo. Deixa eu ver, não está passando? Depois eu passo um videozinho para vocês, que é uma chamada para ser voluntário, se vocês me permitirem e tiverem interesse. Tá? Aqui. Bom, como dar melhores saltos, né? E aqui é um pouco do que eu ia falar da Somos. Por que eu saí da Pearson e fui para a Somos? A Pearson é uma empresa globalmente muito maior do que a Somos. Mas no Brasil, não tanto. No Brasil, a Somos é maior do que a Pearson. Só que a Pearson é uma empresa internacional, aquela coisa toda, tem muito mais glamour. A Somos Educação, alguém conhece? Alguém? Poucos, né? Somos é o grupo que comprou a Abril Educação. Então, a Abril Educação, talvez vocês, né, tenham mais referência. Mas eu fiz esse salto porque é o seguinte, isso aqui sou eu e esse menino aqui é o Perê. Perê é cunhado, coincidentemente, do presidente da Somos. Aqui a gente estava participando do Campeonato Brasileiro de Paraquedismo, que é um esporte que eu comecei a praticar em 2009, que eu pratico desde então. E eu contei para ele um pouco das minhas frustrações na época, de trabalho, aquela coisa que eu fazia. Ele falou, meu cunhado trabalha na Somos e tal. Foi aí que eu conheci a pessoa. O que eu quero dizer com isso aqui? E aí foi aí que eu fui parar na Somos. Então, eu literalmente brinco que eu caí de paraquedas na Somos. Mas foi um dos saltos mais interessantes para mim, porque foi tão ao acaso, foi tão inesperado, mas eu acabei encontrando pessoas que convergiam muito mais com a minha forma de pensar, a minha forma de acreditar em educação, a maneira de agir, que, né, lá estava eu. E muitas vezes a gente pensa em networking, né, a gente força muito a barra do networking. Eu não sabia que o Perê era cunhado do presidente da Somos. Em nenhum momento eu pedi para ele me apresentar. Foi ele que falou, não, meu cunhado trabalha, eu estava ali e tal. Então, assim, às vezes a gente força um pouco essa coisa do networking e tal. Gente, isso tem que ser natural. Se você é alguém que é competente, que faz seu trabalho, vai acontecer naturalmente. Então, foi um dos melhores saltos que eu dei. Aqui eu tenho um videozinho também, eu não vou deixar para o final para eu não me perder, tá? Só para vocês verem como é um salto de paraquedas, que esse foi esse salto, se vocês quiserem, obviamente. Mas e daí? So what? Primeira coisa, critérios de avaliação versus realidades distintas. Já falei um pouco disso. O que é justo? Não adianta eu falar que para um processo seletivo justo todos precisam submeter ao mesmo teste? Adianta cada um com a sua realidade distinta? E se eu tivesse saído de Rio Branco e feito USP? Eu teria sido menos meritocrático do que alguém que saiu do Colégio Bandeirantes e fez Harvard? Entendeu? O tamanho do percurso conta. A nossa noção de meritocracia, né? O que é meritocracia? A nossa noção de meritocracia, ela olha muito a linha de chegada. Eu quero saber se você chegou no ITA. Não me importa se você parou na PUC. Normalmente é assim que a gente vê. E eu acho que eu tive uma sorte muito grande de ser beneficiado por, né, processos de seleção que avaliavam o tamanho do percurso. Então, estou falando isso por quê? O tamanho do percurso é importante e vocês é que precisam saber o tamanho do percurso de cada um e levar isso para os seus processos de seleção. Eventualmente, eu não estou supondo que eventualmente vocês vão fazer isso para o que seja na vida. Então, um pouco do que eu estava dizendo é, eu aprendi a contar essa história porque isso importava. E se a pessoa às vezes não sabia, eu falava na entrevista sobre isso. Falava, olha, talvez não pareça que isso aqui é relevante, mas olha só, eu passei por isso, por isso, por isso, por isso. E isso automaticamente era levado em consideração e pesava. Tá? Então, aqui é só para dar exemplo de como, né, a gente olha sempre a linha de chegada. Alguém lembra quem é o segundo lugar do Campeonato Brasileiro do ano passado? Ninguém lembra, a gente só lembra quem ganhou, né, em geral. Né? Aqui um pouco dos gargalos de educação no país. A gente fala tanto de educação e tal, mas assim, 58 alunos, de 100 alunos que entram na escola, só 84 terminam, né, aqui. Se eu não estiver contando errado, perdão. 60, 70, 83 ali, vai. Terminam. Desses, 65, de fato... não, esses 65 são os que concluem. Desculpa se eu estiver viajando, mas o fato que eu quero ressaltar aqui é o seguinte. Desses 65 que concluíram o ensino médio, 58 não seguem para a universidade. Então, só 7 seguiram. Se vocês têm graduação, vocês já estão nesses 7 aqui. Ó. É isso que é um ponto que eu estava falando, e mesmo assim... Nem todos nós, desses 7%, eu posso te garantir que poucos, de fato, têm influência em um outro idioma.
E aí tem uma outra coisa que está vindo daqui a pouco, programação, que eu não vou nem me alongar aqui, que é talvez o inglês daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos. Tá? E aí aqui, um pouco para fechar essa conversa, e aí eu volto no vídeo se eu tiver tempo, eu fiz um post há um tempo atrás, que acabou tendo uma repercussão legal, falando sobre os desafios de uma geração perdida, que é gerida por uma geração sem propósito. E o perdida, entre aspas, porque a geração que hoje costuma estar nos cargos de principal de liderança do país, em gestão, acaba olhando para essa nova geração que está vindo e falando, poxa, esses caras não sabem o que eles querem. Porque olha a minha trajetória, olha o tanto que eu saltei de um lugar para o outro. Aí o cara olha e fala, pô, esse cara não sabe o que ele quer. E isso era uma coisa que estava começando a me incomodar. Eu mudei aqui em 5 anos, 3, 4, 5 vezes de trabalho. E se eu não souber explicar, alguém vai me dizer que eu sou um perdido. Entendeu? Eu posso te garantir, eu exatamente tenho clareza do que eu quero, exatamente por isso que eu não tive dúvida de dizer, não é isso que eu quero, eu vou seguir adiante. Tá? Aqui eu trouxe uma pesquisa que eu fiz numa das minhas experiências profissionais, que reflete um pouco dessa geração que está aí. Atualmente, na sua percepção, quanto a sua empresa, ou a empresa em que trabalha, contribui para tornar o país menos desigual? Você vê uma curva normal. Tá? As pessoas acham, algumas acham que contribuem, outras acham que não. E aí eu perguntei depois o seguinte, e quanto potencial a empresa em que você trabalha tem para tornar o país menos desigual? Todo mundo acredita que a empresa precisa contribuir mais. Ou seja, as pessoas não querem mais, e é um pouco do que eu discuto aqui, elas não querem mais só o trabalho, elas não querem mais só o dinheiro, elas querem ver propósito. E é aí o grande centro de embate dessas gerações que a gente está vivendo aqui agora. Eu abri mão do meu emprego na mineradora porque não tenho nada contra o setor de mineração, mas eu não me identificava, eu não via ali o propósito do meu trabalho. E eu, portanto, preferi sair, ainda que a minha próxima oportunidade de profissional, e foi uma opção minha, ela representava significativamente menos dinheiro. Tá? Então, um pouco também para a gente ter isso em mente. Aqui eu já acabo. Vocês querem...